em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, eu quero falar sobre alguns assuntos. O primeiro assunto que eu quero falar com vocês é o assunto do que está na capa e do que aconteceu entre o Zelensky e Donald Trump, né? Meu Deus. Meu Deus. Eu digo para vocês, irmãos, a revista The Economist, ela tem destacado aí, né? Olha só, essa aqui é a capa da revista desse mês, dessa semana. Começou a luta como a máfia pelo poder global, com regras que não se adequam à América. Outros países já estão planejando uma era sem lei. A matéria diz o seguinte, só para você entender. Donald Trump iniciou uma luta mafiosa pelo poder global, mas as novas regras não são adequadas à América. A ruptura da ordem após 1945 está ganhando ritmo. Em cenas extraordinárias na ONU essa semana, os Estados Unidos ficaram do lado da Rússia e da Coreia do Norte contra a Ucrânia e a Europa. É provável que o novo chanceler da Alemanha, Friedrich, alerta que em junho a OTAN pode estar morta. Aproxima-se rapidamente o mundo de poder é direito, no qual grandes potências fecham acordos, intimidam as pequenas. A equipe de Trump alega que seus acordos trarão paz e que, após 80 anos sendo enganados, Estados Unidos transformarão seu status de superpotência em lucros. Em vez disso, tornará o mundo mais perigoso e os Estados Unidos mais fraco e pobre. Então, veja que eles estão alegando que Trump está se alinhando com a Coreia do Norte e com a Rússia. Olha lá a imagem atrás de Donald Trump. Você vê Vladimir Putin, você vê Xi Jinping, você vê o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, você vê Erdogan. Olha só que capa, irmãos. E que todos estão seguindo a ordem de Donald Trump. Só que eles estão alertando algo nessa capa que os países irão se rebelar contra as ordens de Donald Trump. Lembrando que alguns dias atrás eu revelei isso, eu mostrei para vocês que a própria The Economist falou que o poder de Donald Trump vai chegar até que ele seja controlado. Eles deixaram isso bem claro, tá? Até que ele seja controlado. Então, eu tenho falado algo, né? Que até que ponto nós estamos aí vendo a América com todo esse poderio, como eles estão passando. Porque eles estão passando uma ideia, de que a América está se posicionando como a nação mais poderosa do mundo e que parece que nada vai acontecer. Mas a própria entrevista, irmãos,
A própria visita do Zelensky mostrou que algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Eles deixaram muito claro. Deixa eu mostrar aqui para você. Porque quando o Zelensky tocou no assunto, ele tocou no assunto que a América iria viver um tempo sombrio. Donald Trump interrompeu ele na hora e disse: você não está em condições de nos determinar sobre o que vai acontecer conosco. E quero encerrar isso. Você vê o ódio que ele tem por Putin. Olha é o que ele diz. muito difícil para mim fechar um acordo com esse tipo de ódio. Ele tem um ódio tremendo, e eu entendo isso. Mas posso te dizer que o outro lado também não está exatamente apaixonado por ele. Não é uma questão de alinhamento. Estou alinhado com o mundo. Estou alinhado com a Europa. Quero ver se conseguimos encerrar isso. Você quer que eu seja duro? Eu poderia ser mais duro do que qualquer ser humano que você já viu. Mas você nunca vai conseguir um acordo desse jeito. Então é assim que as coisas são. Veja, Estou falando do tipo de diplomacia. gás com ele. Mas depois disso, Aí o Zelensky falou sobre os acordos que foram fechados antes do ataque com a Merkel e com o Macron e que Vladimir Putin não se alinhou. Presta atenção, ó. 2019, eu assinei com Macron e Merkel. Assinamos um cessar-fogo. Todos me disseram que ele nunca iria romper. Assinamos um contrato de gás com ele. Olha isso. Mas depois disso, ele rompeu o cessar-fogo. Ele matou o nosso povo. E ele não trocou prisioneiros. Nós assinamos a troca de prisioneiros, mas ele não a fez. Que tipo de diplomacia você está falando? O que você quer dizer? Estou falando Olha do tipo só. de diplomacia que vai acabar com a destruição do seu país. Senhor presidente, com todo respeito, acho desrespeitoso você vir ao Salão Oval e tentar discutir isso diante da mídia americana. Olha isso. Agora, vocês estão recrutando pessoas à força para a linha de frente porque tem problemas de pessoal. Olha só, o vice-presidente dos Estados Unidos revelou aquilo que a gente já mostrou aqui. Os jovens sendo pegos à força para ir para o campo de batalha. E ele mostrou tudo. Como a Ucrânia, sem a ajuda da América, Trump e o vice deixou bem claro que eles não resistiriam nada no campo de batalha se Biden não tivesse ajudado. Agora, olha o nível para onde foi a conversa. Eu vou chegar num detalhe aqui com vocês. Você deveria estar agradecendo ao presidente por tentar acabar com esse conflito. Você sabe o que acontece no meu país? Eu vi e acompanhei as histórias, e eu sei o que acontece. Vocês levam as pessoas para passeios de propaganda, senhor presidente. Você discorda que tem problemas para recrutar pessoas para o seu exército? Você vai ver que Zelensky fugiu do assunto porque ele não tem soldado e não tem arma para continuar na batalha. E você acha que é respeitoso vir ao Salão Oval dos Estados Unidos da América e atacar a administração que está tentando impedir a destruição do seu país? Aí, veja bem, o Zelensky abriu o peito e olha o que ele vai falar. Muitas perguntas. Vamos começar do Agora que início. vai começar. Primeiro de tudo, durante a guerra, todos têm problemas. Presta atenção no que ele vai dizer. Durante a guerra, todos têm problema. Ele vai revelar um negócio aqui, quer ver? Até vocês. Mas vocês Durante a guerra, todos têm problema, até vocês, mas vocês estão bem e não sentem isso agora. E não sentem isso agora. Mas sentirão no futuro. Aí o que vocês precisam entender com isso aqui? Eu vou até voltar para depois você ver a resposta. Trump interrompeu ele na hora. O que ele está dizendo? Vocês estão bem agora, mas vocês não estarão no futuro. Olha isso daqui, Perguntas. Vamos começar do início.
Primeiro de tudo, durante a guerra, todos têm problemas. Até vocês. Mas vocês estão bem e não sentem isso agora. Mas sentirão no futuro. Tipo de Aí, ódio. Ele tem quando um ele ódio diz- tremendo. E eu entendo a posição muito boa. Você se Ó, você não está em posição. ó, Sentirão no futuro. sentirão. Aí, olha como o Trump tratou ele quando ele falou que a América está bem agora e não estará bem no futuro. E veja que quase que se revelou coisas aqui, ó. O Zelensky deixou claro que algo está para acontecer. Daí Trump se irritou. Olha o que Trump vai dizer. Você não sabe disso. Não nos diga o que vamos sentir. Estamos tentando resolver um problema. Você não está em posição de dizer o que vamos sentir. Vamos nos sentir muito bem e muito fortes. Neste momento, você não está em uma posição muito Ele boa. cala a boca do Você Zelensky. se colocou em uma posição muito ruim. Desde o início da guerra, você não está em uma boa posição. Você não tem as cartas agora. Com a gente, você começa a ter cartas. Agora. E aí, irmãos, existe algo aqui, por mais que, por exemplo, alguns irmãos estão dizendo aqui que foi um grande teatro. Irmãos, presta atenção. Se a Ucrânia permitisse que os Estados Unidos extraíssem os minérios valiosos, que esse era o acordo que estava pronto para ser assinado, um acordo em que a América ia extrair os minérios ricos da Ucrânia. Só que, isso eu ouvi de pessoas com conhecimento, se Zelensky assina o acordo, a América, os soldados americanos, o exército americano iria ter autorização para estar lá, na cara do gol com a Rússia. Você acha que a Rússia iria atacar os Estados Unidos? Então, veja bem, o acordo que Donald Trump estava propondo era que os Estados Unidos pudessem retirar os minérios, mas para defender a Ucrânia. E Zelensky não quis. E aí se deixou muito claro, o que se mostrou muito claro, que o que Donald Trump falou, você quer que comece a Terceira Guerra Mundial. E aí você vai ver o chanceler alemão, você vai ver Macron, você vai ver todos os líderes europeus passando Zelensky dizendo nós vamos fornecer armas e vamos defender a soberania da Ucrânia. Irmãos, existe um ponto aí que, 2 pontos. Primeiro, Zelensky deixou claro que os Estados Unidos não estará bem no futuro e isso irritou Donald Trump. Segundo, a minha imaginação sobre a questão, né, nessa questão, o Zelensky foi pronto para fazer esse teatro. Essa é a minha visão. Ele foi pronto para desafiar Trump e fazer com que o mundo odeie Trump. E é isso que eu quero que vocês entendam, irmãos. O mundo, essa é a minha visão, o mundo está polarizado entre esquerda e direita. Esquerda e direita. E Donald Trump veio com a missão de que a direita se posicione. A esquerda já estava posicionada. Para onde o mundo caminha, irmãos? É para um caos. Não tem outra. Você chegar para mim e dizer, não. Donald Trump ele veio com uma missão de gerar uma falsa sensação de paz e segurança. E você vê que a hora que a hora que mexerem no sistema, o povo vai se autodestruir. Então veja que Zelensky ele já deixou muito claro que ele não vai parar esta agir.
E aí alguém lembra, uns dias atrás, que foi atacada novamente a usina nuclear lá na Ucrânia, e disseram que foi a Rússia que atacou a usina nuclear, e Vladimir Putin já disse na hora: quem explodiu míssil na usina nuclear na Ucrânia foi o Ocidente. Foi o Ocidente. Nós não temos nada a ver com esse ataque. E eu acredito, irmãos, que no nível que nós estamos vivendo, eles estão puxando o mundo para um caos, tá? Eu estou vendo isso com os meus olhos, e vocês têm que lembrar que eu sempre cito isso. Imagine formigas vermelhas e pretas aqui convivendo dentro dessa garrafa. As vermelhas é à esquerda e as pretas à direita. E eles estão convivendo. E se ninguém mexer nessa garrafa, elas vão ficar quietinhas aqui, ó. Quietinha. Mas se quem manda no jogo, que deixou a esquerda e a direita totalmente posicionadas, fizer isso aqui com a garrafa, ó, as formigas vão se autodestruir. E o povo, infelizmente, o povo não percebe, né? É a história que eu falei, o sapo está cozinhando e não percebe. É isso que está acontecendo. A humanidade está cozinhando e não está percebendo. É isso que estamos acontecendo. A gente está vendo claramente, né, que é a humanidade que vai se autodestruir, e esses camaradas vão ficar dando risada. Lembrando que a Netflix lançou, né, o Dia Zero, é uma série que é a continuidade do filme Um Dia Depois de Nós, tá? É a continuidade. Então veja que o Zelensky é um artista, como muita gente está lembrando aí na live, ele é um artista, né? Ele é um comediante. Se fosse no Brasil, aí na Gíria Brasileira, ele é um comédia, né? E eu acredito que ele foi totalmente preparado para aquilo e pegou, eu vou dizer, irmãos, que pegou aí. É isso mesmo, ele é um comédia. E ele foi totalmente preparado para afrontar Donald Trump, para fazer com que o mundo olhe para Donald Trump de uma outra forma, né? Você vê que a Globo já colocou Donald Trump como inimigo. A mídia já pegou tudo que aconteceu, né? A mídia já pegou tudo que aconteceu e colocou Donald Trump como inimigo do mundo, sendo a favor da Rússia, a favor da Coreia do Norte. Olha aí essa matéria. Reino Unido, França levarão Trump para olha lá, levarão a Trump plano para fim da guerra. Londres e Kiev assinaram um acordo de empréstimo de 2 bilhões e 260 milhões de libras, 16 bilhões de reais, para apoiar a capacidade de defesa da Ucrânia. O Reino Unido e a França trabalham juntos em um plano para acabar com os conflitos entre a Rússia e a Ucrânia, anunciou o primeiro-ministro britânico Keir, há poucas horas de uma cúpula de cerca de 15 líderes europeus e internacionais em Londres neste domingo. Quando finalizado, o plano deverá ser apresentado ao presidente Donald Trump.
A cúpula na capital britânica visa imaginar novas garantias de segurança na Europa, no momento em que os Estados Unidos indicam se alinhar à posição de Moscou no conflito e virar as costas para os seus aliados históricos. Concordamos que o Reino Unido, a França e talvez mais um ou dois outros países trabalharão com a Ucrânia em um plano para interromper os conflitos e então discutiremos esse plano com os Estados Unidos, disse o líder britânico. Não estou criticando ninguém aqui, mas em vez de avançar o país por país na Europa, o que seria um ritmo bem lento, provavelmente precisamos formar uma coalizão de pessoas dispostas agora, explicou. Londres e Kiev também assinaram um acordo de empréstimo de 16 bilhões de reais no sábado para apoiar as capacidades de defesa da Ucrânia, que serão pagos com lucros de ativos russos congelados na Europa. O dinheiro será usado para produzir armas na Ucrânia, escreveu o presidente da Ucrânia no Telegram, e ele acrescentou grato ao povo e ao governo do Reino Unido. Zelensky deve se encontrar com o rei Charles III e participar da cúpula de segurança esta tarde. A reunião terá a participação do presidente francês Emmanuel Macron, o chanceler alemão, o primeiro-ministro canadense e o primeiro-ministro polonês, a primeira-ministra italiana e o secretário-geral da OTAN, e o presidente da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, Ursula, que a Ursula disse que nós precisamos de um novo líder global. O encontro acontece antes da cúpula europeia extraordinária sobre a Ucrânia, marcada para quinta-feira, dia 6 de março, em Bruxelas. De acordo com o governo londrino, as discussões em Londres se concentrarão em fortalecer a posição da Ucrânia hoje, incluindo o apoio militar contínuo e o aumento da pressão econômica sobre a Rússia. E garantias de segurança. Os participantes também discutirão a necessidade de a Europa desempenhar seu papel na defesa e os próximos passos no planejamento de fortes garantias de segurança no continente diante do risco de retirada do guarda-chuva militar e nuclear dos Estados Unidos. A Ucrânia e a Europa acompanham com preocupações a reaproximação de Trump e Vladimir Putin. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a mudança radical na política externa dos Estados Unidos em relação à Rússia coincide, em grande parte, com a visão de Moscou, em uma entrevista gravada na quarta-feira pela televisão estatal. Ou seja, antes mesmo da discussão pública no Salão Oval entre Trump e Zelensky, o vice-presidente dos Estados Unidos, na sexta-feira, Moscou e Washington iniciam negociações sem convidar a Ucrânia ou outros europeus para pôr fim à guerra. O presidente americano se recusa a considerar Moscou responsável pelo conflito e que marca uma virada de 180 graus da posição americana sobre o assunto. Uma nova era de infâmia começou, na qual devemos mais do que nunca defender a ordem internacional baseada em regras, força e lei contra a lei do mais forte, declarou a ministra de Relações Exteriores da Alemanha, Amala Bercock, no sábado. E aí a Europa aborda a discussão nuclear. Bercock disse que era urgente que a Alemanha e a União Europeia relaxassem suas regras orçamentárias para liberar recursos adicionais para ajudar a Ucrânia e fortalecer suas próprias defesas. Ficou claro que o mundo livre precisa de um novo líder. Cabe a nós, europeus, assumir esse desafio, havia dito a chefe de política externa da União Europeia. O presidente francês disse estar pronto para abrir a discussão sobre uma possível futura discussão nuclear europeia, após um pedido nesse sentido do futuro chanceler alemão, que considerou necessário que a Europa se prepare para o pior cenário da OTAN ser abandonada por Washington. Acredito que hoje é o momento de um despertar estratégico,
porque em todos os países há uma perturbação, uma incerteza sobre o apoio americano a longo prazo, explicou Macron. Irmãos, é muito sério, né? Porque é muito simples para vocês entenderem agora que olha como é que é o cenário. Os Estados Unidos estão abandonando todo o apoio militar à Ucrânia. Porque Biden jogou dentro da Ucrânia 335 bilhões de dólares. Meu Deus, é muito dinheiro, né? Dá 1 trilhão e 500 bilhões de reais. E sem a ajuda dos Estados Unidos, a Ucrânia fica fraca. E agora o Reino Unido, a Alemanha, a França e outros 2 países, ou 3, como está aí na entrevista, como está tendo essa reunião no Reino Unido, vão se unir para fortalecer a Ucrânia e não deixá-la abandonada sem o apoio nuclear americano. E agora, vocês estão vendo, irmãos, que está tendo uma virada gigantesca, né? Uma virada gigantesca. Por quê? Porque a Europa está dizendo que sem o apoio americano eles estão indefesos e eles querem gastar mais dinheiro com armamentos. Eles querem se preparar para o pior cenário. Só que a Rússia tem uma arma contra a Europa poderosíssima. Se os Estados Unidos não querem intervir nisso, a Rússia fecha os canos de gás e deixa a Europa sem energia. Você já parou para imaginar isso? Então, o que a gente enxerga, irmãos? Não precisa ser muito, entender muito de geopolítica para saber o que eu estou falando. O que se percebe claramente é que a Europa não quer paz e eles querem avançar para um conflito maior do que já temos. A Ucrânia não tem arma, a Ucrânia tem soldados. Olha só, a Ucrânia não tem armas, a Ucrânia não tem soldados. Se aceitasse que os Estados Unidos extraísse os minérios ricos lá do acordo que estava na mesa para ser assinado, os Estados Unidos estariam presentes dentro da Ucrânia. Se a Rússia atacasse qualquer região, atacava os Estados Unidos, então automaticamente iria se gerar uma falsa paz. Só que o mundo está perturbado e essa é a ideia: perturbar, gerar caos para se formar uma ordem. Então eu digo para vocês, né, que pelo que está sendo alinhado diante dos nossos olhos, a América está tirando todo o seu apoio militar